No vídeo anterior começamos a estudar os capítulos 10, 11 e 12, e abordamos o capítulo 10. Falamos sobre a relação entre a visão dos capítulos 10, 11 e 12, com a visão do capítulo 8, e dissemos que assim como o capítulo 9, os capítulos 10, 11 e 12, são uma continuação da explicação da visão no capítulo 8. No capítulo 8, Gabriel se aproxima de Daniel e explica o significado do carneiro, do bode, e seus chifres. Gabriel diz que o carneiro com 2 chifres representava os reinos da Média e da Pérsia, um chifre para cada reino. Desses chifres, um cresceu antes do outro. Aquele chifre que cresceu primeiro era meio representativo, mas ele diz que o chifre que cresceu depois acabou ficando maior. Esse chifre representava a Pérsia. Isso porque, embora tenha começado como uma união entre os medos e os persas, no final, Ciro acabou sendo rei do império, e seus descendentes seriam os que herdariam o reino. Gabriel também diz que o bode com um chifre, que vem correndo sem tocar a terra, é a Grécia, e assim como o carneiro não consegue enfrentá-lo, o Império Persa não poderia enfrentar o exército de Alexandre o Grande, que é representado pelo chifre proeminente entre os olhos do bode. Esse chifre proeminente seria quebrado, e em seu lugar surgiriam 4 chifres, em direção aos 4 pontos cardeais, o que se refere à repentina morte de Alexandre o Grande, e à consequente divisão de seu império. E finalmente aparece o chifre que cresce para o sul, para o leste e para a terra desejável, que representa o Império Romano. Disse também que esse chifre cresce até o céu, representando a mudança da Roma Imperial para a Roma Papal. É isso que podemos ver na explicação que Gabriel dá no capítulo 8. Mas há algo muito importante que Daniel tinha visto na visão, mas que Gabriel não explicou, e é a declaração, até as 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A este respeito, Gabriel apenas diz que a visão das tardes e manhãs, que foi contada, é verdadeira, e você deve guardar a visão, porque é para depois de muitos dias. É assim que termina a explicação de Gabriel no capítulo 8, sem explicar a afirmação das 2300 tardes e manhãs. Tudo o que é dito, é que a afirmação é verdadeira, e o capítulo 8 termina com Daniel dizendo que foi perturbado pela visão, e não a entendeu. No capítulo 9, Gabriel volta para continuar a explicação de onde parou, as 2300 tardes e manhãs. É disso que se fala no capítulo 9, mas Gabriel termina o capítulo 9 dizendo que mais tarde viria o Desolador. Assim foram esclarecidas as dúvidas de Daniel em relação ao tempo, mas ainda havia muito a dizer relativamente à abominação da desolação que aquele Desolador iria impor. É isso que Gabriel finalmente explica nesta última visão. Neste vídeo continuaremos com o capítulo 11. O capítulo 11, versículo 2, é onde a profecia começa. Nesta profecia não há visões de bestas, não de chifres ou algo parecido. Os símbolos já foram apresentados no capítulo 8. Gabriel está apenas continuando a explicação que começou no final do capítulo 8, continua no capítulo 9, e agora termina nos capítulos 10, 11 e 12. Até recentemente, esta era, na minha opinião, a profecia mais difícil de interpretar, é um assunto que poucas pessoas se atrevem a discutir. Aparentemente concordam comigo. Por que esta profecia é tão difícil? Primeiro, porque as pessoas tendem a separá-la das anteriores, esta profecia deve correr paralelamente às anteriores. E segundo, porque chega um ponto em que a profecia se torna simbólica. A parte literal da profecia é fácil de entender, porque basta procurar os acontecimentos da história, mas, quando se chega na parte onde a linguagem se torna simbólica, é aí que muitos descem pelo ralo, dando interpretações sem qualquer base bíblica, à torto e à direita. Por que esta profecia começa falando literalmente, e depois se torna abstrata? Porque esta profecia também vai desmascarar o anticristo, e isso é algo que não poderia ser feito de forma aberta e explícita. Como já dissemos, a Bíblia conseguiu sobreviver à Idade Média com grandes dificuldades e sacrifícios. Se a Bíblia tivesse falado sobre as suas profecias de uma forma óbvia, isso apenas teria tornado mais difícil para a Bíblia sobreviver aos 1260 anos de governo do papado. Mas já temos um norte bem mapeado. Assim como as profecias do capítulo 2, capítulo 7 e capítulos 8 e 9, correm paralelas em ordem cronológica, a profecia de Daniel 11 e 12, também corre paralelamente a essas profecias.
Pelo que já estudamos, sabemos que as profecias estão limitadas à área geográfica onde reside o povo de Deus, e aos poderes políticos que dominam essa região. Portanto, não vamos procurar o cumprimento desta profecia na Conchinchina, se soubermos que ela foi dada quando os judeus estavam cativos na Babilônia. Sabemos também que os acontecimentos preditos são apresentados em ordem cronológica, e que começam no mesmo momento em que foram recebidos pelo profeta, e daí se estendem até o futuro. Sabendo, então, a hora e o lugar onde esta profecia deve começar, estamos prontos para estudá-la. A única coisa que temos que fazer é estudar o que a profecia diz, e procurar onde o que a profecia diz foi cumprido na história, sem alterar a cronologia. Agora, esta profecia cobrirá 2500 anos de história. Obviamente não se vai mencionar todos os reis, muitos reis vão passar despercebidos. Igualmente na história há muitos acontecimentos semelhantes, batalhas semelhantes, alianças matrimoniais semelhantes, e é importante manter a ordem cronológica. Embora alguns dos acontecimentos profetizados possam parecer ambíguos, visto que existem vários acontecimentos semelhantes que ocorreram na história, há outros que serão bastante óbvios, e que nos ajudarão a confirmar que estamos no caminho certo na nossa interpretação desta profecia. Vamos começar com o estudo desta última profecia de Daniel. Gabriel diz, e agora vou te mostrar a verdade. Eis que ainda haverá 3 reis na Pérsia. Daniel já havia começado o capítulo 10 dizendo que era o 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. Portanto, já temos o ponto de partida no tempo e no espaço. Espaço, Pérsia. Tempo, reino de Ciro Grande. Estamos no busto de prata da estátua, o urso com as 3 costelas na mandíbula, o carneiro com 2 chifres, ou seja, a Medo-Pérsia. Agora, Daniel aqui não diz Medo-Pérsia, senão, Pérsia. Você lembra que o urso ficava mais em pé de um lado do que do outro? Você se lembra que dos 2 chifres do carneiro, houve um que cresceu mais cedo, mas, no final o outro acabou ficando maior? Ambos os símbolos referem-se ao fato de que o império começaria como uma aliança entre os medos e os persas, mas no final seriam os persas que dominariam. Já havíamos conversado sobre isso, que a Pérsia havia sido conquistada pela Média, e que era uma província do Império Medo. Astíages, imperador da Média, casou sua filha com o rei da Pérsia, e desse casamento nasceu Ciro. Esses casamentos foram costumeiros ao longo da história da humanidade, e foram realizados como forma de consolidação do poder, mas nem sempre resultaram como esperado. E foi assim nesta ocasião, porque no final os generais de Astíages ficaram do lado de Ciro, que conseguiu derrubar o seu avô. Acontece que entre a Média e a Babilônia, houve uma aliança que durou muitas gerações. Tudo começou quando Nabopolassar e Ciáceres formaram uma aliança para confrontar o Império Assírio, contra os seus aliados egípcios. A aliança continuou entre os filhos de Nabucodonosor e Ciáceres, que eram Nabucodonosor e Astíages, que, além de aliados, eram cunhados. Mais uma daquelas alianças matrimoniais. A questão é que Astíages continuou a respeitar a aliança com a Babilônia, iniciada por seu pai. Mas os seus nobres e generais parecem ter estado ansiosos por abandonar essa aliança e invadir a Babilônia. É por isso que eles saíram ao lado de Ciro. Depois que Astíages foi destronado, os medos e os persas sitiaram a Babilônia sob o comando de Ciro. Vemos isso no capítulo 5 de Daniel. Nesse capítulo vemos o rei Belsassar celebrando, na Babilônia, enquanto os medos e os persas cercavam a cidade. Belsassar estava confiante na intransponíbilidade da Babilônia, e que eles poderiam resistir ao ataque da Medo-Persa sem nenhum problema, até que Nabonido, seu pai, retornasse com o exército da luta contra os árabes. Mas, Ciro tinha um plano para invadir a Babilônia. Desviou o canal do rio Eufrates, que atravessava a cidade de Babilônia, e conseguiu esgotá-lo. Vamos continuar no capítulo 9, versículo 1, do 1º ano de Dário, neto de Assuero, da nação dos Medos, que foi colocado pelo rei sobre o reino dos caldeus, Babilônia. Este Dário, que não era persa, mas Medo, é Ciáceres II, neto de Assuero, que é Ciáceres I. E diz que ele foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Foi colocado por Ciro, o verdadeiro rei do império. Este Dário reinou na Babilônia, e os medos ficaram satisfeitos. Mas após a morte de Dário,
o Medo, que já era bastante idoso quando começou a reinar, Ciro assume o controle absoluto de todo o império. Agora, no capítulo 10, diz que é o terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. É por isso que a Média não é mencionada, porque Ciro, o persa, já havia assumido o controle do império. A profecia começa dizendo que haveria mais 3 reis na Pérsia, desde que Ciro reinou. Quando Daniel recebe esta visão profética, dos 3 reis, o primeiro deve ser Cambises II, o filho mais velho de Ciro. Houve um usurpador que se fez passar por Esmerdes, irmão mais novo de Cambises II, a quem Cambises ordenou secretamente que matasse, porque temia que lhe tirasse o reino enquanto ia travar guerra no norte de África. Esse usurpador reinou por 7 meses, e foi seguido por Dário I, da Pérsia, que assassinou o impostor e foi coroado na manhã seguinte. Assim, o terceiro rei é Dário I, filho de Cambises II. Continua dizendo, e o quarto rei terá grandes riquezas, mais do que todos. Esse quarto rei é Xerxes I, e ele se fortalecerá com as suas riquezas, levantará todos contra o reino da Grécia. Este é o mesmo Xerxes da famosa Batalha dos 300, no ano 480 a.C. O Império Persa teve mais reis depois de Xerxes, mas, uma vez que Gabriel menciona a Grécia, todos os reis persas estão incluídos, e daqui para frente falará dos reis gregos. Como dissemos, não podemos esperar uma lista de todos os reis até o fim do mundo, seria necessária uma Bíblia separada apenas para tal profecia, já que estamos falando de cerca de 2500 anos resumidos em um único capítulo. Aqui são dados apenas os detalhes necessários para poder identificar o tempo profético em que se vive, e certamente muitos governantes são esquecidos nesta profecia, mas sempre mantendo a ordem cronológica. Ele prossegue dizendo, que mais tarde surgirá um rei guerreiro, que governará um vasto domínio e fará a sua vontade. Como já disse, fomos da Pérsia para a Grécia, aquele rei guerreiro era Alexandre Magno, e aqui estamos no bronze da estátua, o leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e o bode com um único chifre, Grécia. Mas, quando seu reino for levantado será quebrado e distribuído pelos 4 pontos cardeais, e não aos seus descendentes, nem conforme o seu domínio que governou, porque o seu reino será arrancado e será para outros. Já falamos longamente sobre isso nos vídeos anteriores, sobre como Alexandre morre repentinamente, e o império é dividido entre seus generais durante o reinado dos diáconos, simbolizados pelas 4 cabeças do leopardo e pelos 4 chifres que crescem na cabeça do bode. E o rei do sul será forte. Quem é esse rei do sul? Pois bem, quando o império de Alexandre foi dividido, a parte que ficava ao sul era o Egito, e o general de Alexandre que se tornou rei do Egito foi Ptolomeu, mas um de seus príncipes, ou seja, de Ptolomeu, o superou, e ele se tornará mais poderoso e seu domínio será grande. Aquele príncipe de Ptolomeu, que acabaria por superá-lo, é Seleuco, já que Seleuco se refugiou no Egito quando Antígono conquistou a Síria, a Palestina e a Mesopotâmia. E Ptolomeu ajudou Seleuco na sua luta contra Antígono. E no final, Seleuco não apenas conquistou a Síria, a Palestina e Mesopotâmia, mas todo o Oriente Médio, sendo seu domínio maior que o de Ptolomeu. Cassandro, que derrota Antípatros e reina sobre a Grécia, não consegue estabelecer uma dinastia duradoura, pois acabou sendo derrotado pelo filho de Antígono, que também não conseguiu estabelecer uma dinastia duradoura. Lisímaco também não conseguiu estabelecer uma dinastia duradoura ao se voltar contra Seleuco, e Seleuco o derrotou e assumiu seu território, tornando o território de Seleuco ainda maior. Os únicos que conseguem estabelecer dinastias duradouras são Ptolomeu e Seleuco, as dinastias dos Ptolomeus e dos Seleucidas. Estes são os reis do sul e do norte, dos quais falaremos nos versículos seguintes. Com o passar dos anos, eles farão uma aliança, e a filha do rei do sul virá para o rei do norte, para cumprir o acordo. Este rei do sul é Ptolomeu II, filho de Ptolomeu I, e o do norte é Antíoco II, neto de Seleuco I. Estes dois disputaram a Síria e a Palestina, mas finalmente formaram uma aliança no ano 249 AC. A aliança consistia em Ptolomeu II renunciar à Síria em troca de Antíoco II se divorciar de sua esposa e se casar com Berenice, filha de Ptolomeu,
Segundo, e lhe fizesse rainha, e tornasse o filho que tivera com ela herdeiro do trono. Mas ela, Berenice, não poderá reter a força de seu braço, nem ele, Antíoco II, permanecerá. Então ela será entregue junto com aqueles que a trouxeram de seu pai e com aqueles que estavam a seu lado naquela época. Tudo correu conforme o combinado. Mas 3 anos depois, em 246 AC, assim que Ptolomeu II morreu, Antíoco II voltou para sua primeira esposa, apenas para morrer envenenado por ela pouco depois. Berenice e a primeira esposa de Antíoco II começaram a brigar para ver quem seria a mãe do próximo rei. Berenice pediu ajuda. Como a correspondência naquela época era um pouco lenta, no final ela, seu filho e toda sua comitiva foram assassinados pela primeira esposa de Antíoco II. Versículo 7. Mas o ramo de suas raízes se elevará sobre o seu trono, e virá com um exército, e invadirá a fortaleza do rei do norte, e se vingará dele. Quais raízes predominarão? A maioria vai pensar que são as raízes de Berenice, mas a última pessoa mencionada não é Berenice, mas sim o pai dela, embora a versão que você está vendo na tela diz, seja ele mesmo, seu filho. Essa é uma tradução incorreta. Em hebraico o que ele diz literalmente é, daquele que a gerou, isto é, do pai de Berenice, Ptolomeu II. Mas o ramo das suas raízes, das raízes de Ptolomeu II, se levantará no seu trono, e virá com um exército, e invadirá a fortaleza do rei do norte, e se vingará dele, e o ramo predominará. É Ptolomeu III, que antes do final do ano 246 AC, vingou a morte de sua irmã Berenice, matando a primeira esposa de Antíoco, conquistando a Síria e a Palestina, e até chegando à Babilônia. E teria conseguido acabar com o reino seleucida se não fosse uma revolta que eclodiu no Egito que o fez retornar, mas não antes de saquear e levar 40.000 talentos de prata, 2.500 imagens dos deuses mencionados no versículo 8, e até mesmo seus deuses, suas imagens fundidas, e seus utensílios de prata e de ouro, ele levará como despojo para o Egito, e se manterá afastado do rei do norte. O rei do norte, que hoje é Seleuco II, filho da primeira esposa de Antíoco II, tentará invadir o reino do rei do sul e retornará derrotado à sua terra. Na verdade, Seleuco II tentou invadir o Egito e voltou derrotado, mas seus filhos guardarão rancor. Esses filhos são Seleuco III e Antíoco III, e eles reunirão uma multidão de grandes exércitos e serão como as marés, virá de repente e inundará, continuará e retornará novamente, até chegar com fúria à fortaleza. Seleuco III foi o primeiro a reinar, e que começou a reunir uma multidão de grandes exércitos, mas morreu traído por seus generais enquanto liderava uma campanha na Ásia Menor. Depois foi sucedido por seu irmão Antíoco III, que no final reuniu o grande exército do qual o versículo 10 fala, que provocará a ira do rei do sul, que neste momento é Ptolomeu IV, filho de Ptolomeu III. E eu sairei e lutarei com o rei do norte, Antíoco III, que colocará em campo uma grande multidão, mais de 60.000 homens de infantaria, 6.000 na cavalaria e cerca de 100 elefantes, e toda essa multidão será entregue na mão do rei do sul, Ptolomeu IV, que com um exército de apenas 1/3 derrotou Antíoco III. É a chamada Batalha de Ráfia que ocorreu no ano 217 a.C. e marcou o fim da chamada Quarta Guerra Assíria. Mas quando ele tiver levado embora a multidão, seu coração se tornará arrogante, embora ele derrube muitos milhares, ele não prevalecerá. Este que derrubou milhares de pessoas foi Ptolomeu IV, que, como dissemos, venceu a Quarta Guerra Assíria, ao derrotar Antíoco III na Batalha de Ráfia. Ptolomeu IV não prevaleceria porque morreria no ano 203 a.C., e seria sucedido por seu filho Ptolomeu V, que tinha apenas 5 anos, e Antíoco III aproveitaria isso para travar novamente guerra contra o Egito, e o rei do norte, Antíoco III, mais uma vez colocaria em campanha uma multidão maior do que no início. Depois de alguns anos, ele virá de repente com um grande exército e muito equipamento de guerra. Quando diz depois de alguns anos, refere-se aos 16 anos que decorreram desde a Batalha de Ráfia, até ao início da Quinta Guerra Assíria. Nesta guerra o Egito perdeu a Palestina e nunca foi capaz de recuperá-la. Versículo 14. Naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos daqueles que se levantaram do seu povo se levantarão para confirmar as profecias, mas cairão.
Este versículo sempre deu muitas dores de cabeça aos estudiosos. Nunca houve um consenso sobre como deveria ser traduzido. A maior dúvida é como interpretar a palavra de, quando diz, os destruidores de seu povo, se esse de, significa que eles pertencem, ou seja, que os destruidores do seu povo são judeus, ou se esse de, significa simplesmente de, e se refere a estrangeiros que quebram a cidade judaica. Agora, se pularmos o versículo 14 e lermos apenas os versículos 13 e 15, nenhum significado será perdido. A confusão surge ao ler o versículo 14. É por isso que entendemos que o versículo 14 deve ser considerado um parêntese que diz que naqueles tempos em que Antíoco III lutava contra Ptolomeu V, algo mais estava acontecendo. Aqueles que defendem a primeira interpretação, ou seja, que a palavra de, significa que os destruidores pertencem ao seu povo, dizem que os destruidores do seu povo referem-se aos macabeus. Mas dizer que os macabeus são os rompedores que quebraram Antíoco Epifânio IV não faz muito sentido, já que os versículos 13 e 15 estão falando de Antíoco III. Mas se dissermos que os destruidores do seu povo são os romanos, isso faz mais sentido, uma vez que é Antíoco III, que está sendo mencionado nos versículos 13 e 15, e Antíoco III é o primeiro rei seleucida que tem que lidar com Roma. Assim, o parêntese do versículo 14 introduz Roma nas profecias dos dias de Antíoco III. Além disso, versículo 14 diz, e os filhos daqueles que quebram o seu povo se levantarão. E a palavra traduzida levantarão é a mesma palavra que Daniel usa outras 20 vezes em suas profecias para se referir ao surgimento de reinos. Os macabeus não se enquadram nesse grupo, mas Roma sim. E é Roma que destrói Jerusalém no ano 70. Diz também que surgiria para cumprir ou confirmar a visão. Obviamente ele está falando sobre a visão do capítulo 8. Neste, como no capítulo 7 no sonho do capítulo 2, é apresentado o quarto reino, que é Roma. Mas nem no capítulo 8, nem no capítulo 7, nem no capítulo 2, há qualquer menção aos macabeus. São os preteristas que, pela sua inistência em fazer com que Antíoco Epífanes se pareça com o anticristo, dizem que estamos a falar dos macabeus. Aliás, a Igreja Católica não só criou o preterismo e o futurismo, mas também alterou o cânon bíblico, ao acrescentar os livros dos macabeus, que nem mesmo os próprios judeus consideram livros inspirados, uma vez que não estão incluídos na Torá. Além disso, acrescentaram outros livros apócrifos, incluindo alguns capítulos adicionais nos livros de Daniel com algumas novelas de atualidade encontradas, cujo estilo literário não combina em nada com o restante do livro. Eles foram acrescentados após a Idade Média com o intuito de distrair o leitor, além do fato de que nos demais livros apócrifos, fica implícito que existem outros arcanjos além de Miguel. Segundo a Igreja Católica existem 7 arcanjos, mas a Bíblia só fala de um. Mas há muitos estudiosos do copia e cola, por aí dizendo que a Bíblia foi formada pelo imperador Constantino. Num vídeo futuro falaremos sobre isso, sobre a Bíblia e os livros apócrifos. Mas voltando ao assunto, por que um parêntese? Por que não esperar até que Roma tire os gregos do mapa para introduzi-lo? Porque embora Roma só converta o reino seleucida em sua província um século depois, é durante o reinado de Antíoco III, que Roma começa a se fazer sentir. Lembre-se que ao contrário da Grécia, que no capítulo 8, é representada por um bode que ataca a Pérsia, que é o carneiro, Roma é representada como um chifre que cresce, para que a transição da Grécia para Roma não seja repentina como a transição da Pérsia para a Grécia. Primeiro, Roma impedirá Antíoco de invadir o Egito, e depois derrotá-lo-á e sujeitará-o a tributos. É por isso que o parêntese, porque embora Roma ainda não tenha anexado a Síria e o Egito nos tempos de Antíoco III, é uma potência ativa na região. Também o versículo 14 começa dizendo que naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul. Isto sem dúvida se refere às muitas revoltas que surgiram em todo o reino, mas especialmente à aliança entre Antíoco III e Filipe V, rei da Macedônia, que uniu forças para invadir o Egito e dividir o reino entre os dois. E é precisamente isso que a entrada de Roma em cena causará. Portanto, o rei do norte, Antíoco III, virá, construirá baluartes e tomará a cidade forte e os braços do sul não poderão oferecer resistência, nem mesmo seus melhores guerreiros, nem haverá uma fortificação que possa resistir.
Como já dissemos, Antíoco III assumiu o controle da Palestina no ano 198 a.C. durante a Quinta Guerra Síria, após derrotar definitivamente o exército egípcio na cidade de Tiro, que é sem dúvida a cidade forte de que fala o versículo 15. Depois desta derrota, o Egito nunca mais recuperará a Palestina. Mas como já dissemos, os planos de Antíoco, aliado do rei da Macedônia, não eram apenas conquistar a Palestina, mas invadir todo o Egito, mas Roma pediu-lhes que não o fizessem. O que aconteceu foi que Roma precisava do trigo que o Egito lhe vendia e não podia permitir que uma guerra afetasse o abastecimento de toda a Itália. E aquele que vier contra ele fará a sua vontade e não haverá quem possa resistir diante dele. Ele se estabelecerá na terra desejável e terá o poder de consumi-la. Se o Egito nunca mais recuperaria a Palestina, quem é este que virá contra o rei do norte? Ele fará a sua vontade e não haverá ninguém que possa ficar diante dele, e ele acabará tomando conta da Palestina e terá o poder de consumi-la, já que o poder é introduzido no parêntese do versículo 14, é Roma, as pernas de ferro, a quarta besta, e o chifre que cresce muito para o sul, para o leste e para a terra desejável. A mesma frase usada no versículo 16. Antíoco III finalmente enfrentou Roma, e foi definitivamente derrotado em 190 a.C., perdendo grande parte da Ásia Menor, sendo colocado sob tributo. O Império Seleucida teve mais reis depois de Antíoco III, mas uma vez que Roma entra em cena, todos esses reis seleucidas são ignorados. A partir de agora, quando falarmos do rei do norte, falaremos de Roma, embora, como já dissemos, a menção dos reis seleucidas nesta profecia termine com Antíoco III. Iremos um pouco mais adiante para ver qual o papel que o famoso Antíoco Epifânio desempenha nesta história. O tributo que Roma impôs ao reino seleucida acabou sangrando o reino de Antíoco III, que foi sucedido por seu filho Seleuco IV, que no ano de 176 a.C., arruinado pelo tributo que teve que pagar a Roma, enviou a Zaguer, o tesouro do templo de Jerusalém, mas quando seu tesoureiro voltou com o saque, ele matou Seleuco. Parece que o tesoureiro queria ficar com o saque. Seleuco IV foi sucedido por seu irmão mais novo, Antíoco IV Epifânio. É assim que Antíoco Epifânio entra em cena. Antíoco Epifânio aparentemente esqueceu que Roma havia pedido a seu pai para não invadir o Egito, e em 168 AC, ele foi e fez exatamente isso. Mas em Alexandria ele conheceu o cônsul romano, que muito educadamente lhe pediu que deixasse o Egito. Antíoco respondeu que deveria consultar seus ministros. Então o cônsul romano traçou um círculo no chão ao redor de Antíoco e disse-lhe: pense nisso aqui. E foi assim que o grande Antíoco Epifânio, que se supõe ser o anticristo, deixou o Egito com o rabo entre as pernas, e foi descontá-lo nos judeus. Antíoco morreu 4 anos depois, em 164 AC. E a partir de então o Império Seleucida continuou ladeira abaixo, sempre obrigado a obedecer a Roma, até que finalmente, um século depois, Pompeu anexou o que restava do Império Seleucida a Roma, no ano 64 AC. Então quem virá no versículo 16 é Pompeu, mas não o vejo como Pompeu em sua capacidade pessoal, mas como Pompeu representando Roma, já que até então Pompeu fazia parte do triunvirato, composto por Crasso, Júlio César e ele, e pelo menos ao mesmo tempo. No final Júlio César acabará sendo o único ditador de Roma. O que quero dizer é que a protagonista é Roma. Pompeu, Júlio César e outros são o rosto que representa Roma em determinado momento. Até aqui chegaremos neste vídeo. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.